Eu chutaria 1-1. O Felipe Luiz, ele sabe como o Fluminense incomoda o estilo de jogo dele. O Mano não vai dar mole de querer ser ousado, atacar, partir pra cima com tudo, sabendo que domingo tem outro jogo e ninguém tem a vantagem do empate. Nação flamenguista, os tricolores parece que estão mais calmos, né? Na verdade, será que isso aí é preocupação, pessoal? Eu vejo muito torcedor flamenguista, muito torcedor tricolor que diz que o estilo de jogo, como o canal de André aí também, no Sentimento Tricolor, o estilo de jogo de Mano Menezes deixa incomodado o Felipe Luiz. Espera aí, André. Qual é o estilo de jogo de Mano Menezes? Treinador ultrapassado, a realidade é essa, né? Então, isso aí não tem nada a ver, né? Pra mim é um estilo de jogo ultrapassado. Os treinadores brasileiros, a maioria são ultrapassados. É a única coisa que a gente pode afirmar aí também é clássico, né? Tudo pode acontecer, mas dizer que o estilo de jogo de Mano Menezes incomoda a Felipe Luiz, eu acho que não tem nada a ver. Segundo, só teve 2 jogos que o Felipe Luiz enfrentou o Fluminense. O primeiro, Flamengo todo desfalcado, vários jogadores lesionados, jogadores da seleção, né? Nas seleções, que eram várias, Uruguaia, várias seleções, né? Jogadores do Flamengo, né? Felipe Luiz sequer justifica essa derrota, né? Mas estava lá na conta, né? E o segundo jogo aí pelo Campeonato Carioca foi o pior jogo do campeonato. Então, vai ser um tira-teima, né? Vamos ver aí se realmente Mano Menezes está certo, né? Mas eu acho que parece que Mano Menezes vai entrar para não perder. Depois vocês me cobrem, né? Vamos acompanhar as reações aí. Já quero deixar crédito ao vídeo, é o canal Sentimento Tricolor. O link tá aqui na descrição. Vamos ver o que é que André traz aí. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Resenha super legal aí. E o Paparazzo falando, cara, assim... claro que ele tá confiante no Flamengo, porque ele é rubro-negro, né? Mas, pô... é um jogo onde tudo pode acontecer. Eu tô sem feeling, tá? Eu tô sem feeling, assim, de... eu tô sentindo que seremos campeões, ou então, eu tô pessimista. Eu tô completamente sem feeling, assim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa... Não, André, você tem que falar um placar pro primeiro jogo. O que você acha que vai acontecer no primeiro jogo? Eu estou com uma leve tendência a achar que esse primeiro jogo vai ser um primeiro jogo extremamente amarrado e pode ser que dê empate. Se eu tiver que chutar, eu tô sem feeling, eu não sei o que vai acontecer. Mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria 1-1. Eu chutaria 1-1. O Felipe Luiz, ele sabe como o Fluminense incomoda o estilo de jogo dele. O Mano não vai dar mole de querer ser ousado, atacar, partir pra cima com tudo, sabendo que domingo tem outro jogo e ninguém tem a vantagem do empate. Não tem ninguém com vantagem de 2 resultados iguais e tudo mais. Então, eu tenho uma tendência, tá? Hoje, se eu tivesse que... Porra, André, fala um resultado. Eu acho que seria 1-1. Eu acho que seria 1-1. Eu acho que esse jogo realmente ele vai ser decidido no domingo. Domingo. Tá? Eu tenho impressão. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Fluminense vença o jogo de 5-0 ou 1-0, tanto faz. Tanto faz não, né? Puder golear, melhor ainda, mas eu acho de verdade que é o primeiro jogo, as duas equipes se respeitam muito. O Felipe Luiz tá com o Fluminense engasgado. Afinal de contas, é a única derrota da carreira do cara, mano. Olha o trabalho excepcional que ele faz no comando técnico do Flamengo, né? O cara tem uma derrota e foi pra gente. Ele já enfrentou o Mano 2 vezes. Uma derrota e um empate pra ele, né? Tomou 2 gols, não marcou nenhum. Ele também não vai ser ousado. O time do Flamengo não vai com tudo pra cima, com aquela intensidade que eles estão acostumados a fazer também, não. Não vai, mano. Não vai. Então, por isso, eu tenho uma leve tendência a achar que
que esse jogo de quarta-feira aí deve ser empate. Mas tomara que eu esteja errado, cara. Tomara que seja 2-0 pra gente, domingo 0-0, Fluminense campeão. Tomara. Tomara. João Vitor, vou casar na Bet. Dezão sempre crava placar. Não vai nessa não, cara. Não vai nessa não, porque eu até tenho um lado sensorial. Sentimento sensorial. Apurado pra algumas coisas, mas eu tô sem feeling no raciocínio. Assim, essa análise que eu tô fazendo sobre o empate é uma análise técnica, tá? Essa minha análise é zero clubismo. Eu tô fazendo aqui uma análise técnica. Eu acho que o Mano, ele não vai não vai expor o Fluminense, e eu não acho que tá errado. Eu não acho que tá errado. Ele não pode realmente dar um mole ali e em vacilos de posicionamento tático e tudo mais. O Flamengo meter 2-0 e aí dificultar muito a nossa vida para domingo, ele não pode dar mole. Assim como o Felipe Luiz também não vai dar mole, porque ele não conseguiu achar um antídoto para jogar contra a gente. Então, vamos ver. Posso estar completamente errado. Repito, o Fla-Flu é o clássico do imponderável, onde tudo pode acontecer. E você vê aí, cara, caras como o paparazzo rubro-negro, né? Até concordo, André. Tudo pode acontecer. Mas o estilo de jogo do Flamengo, Felipe Luiz não vai mudar para jogar contra o Fluminense, né? Isso aí eu digo a você de certeza, né? Já o estilo de jogo do Fluminense, eu também digo de certeza. Vai com medo, vai recuado. Mano Menezes vai recuado com medo de já perder o título na primeira partida. Anote, né? O Papa, que é, fanático, apesar de ser jornalista, né, de formação, ele é torcedor fanático do Flamengo, falando aí que, assim, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Tá na capa aqui desse conteúdo, e eu vou colocar pra vocês agora o Mauro César Pereira, que é rubro-negro assumido, fanático. Ele tá desde ontem exaltando o Fla-Flu. Chegou a falar. Vou colocar o vídeo pra vocês aqui, créditos aí aqui a retirada do canal do Mauro César, tá? Ele tá exaltando o Fla-Flu desde sábado. Olha aí. Últimos 20 jogos entre Flamengo e Vasco. 15 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 3 empates. Últimos 20 jogos entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. 6 vitórias do Flamengo, 8 vitórias do Fluminense e 6 empates. Então, assim, galera, eu acho que tem certas coisas que não precisam ser faladas, né? Algumas coisas são meio óbvias. Mas nos dias de hoje, onde a gente precisa quase desenhar para algumas pessoas poderem entender, quando a gente fala ganhar do Flamengo, que o Fluminense é o time que mais ganha do Flamengo, e pereré, não é que o Flamengo é o centro das atenções, não é que o mundo gira em torno do Flamengo, não, tá? Não é que o Flamengo seja um ET, um extraterrestre, um Oconcur, uma seleção, como eles próprios se denominaram lá, ainda chamam isso de time. Ou seja, se autodenominando uma seleção, não é nada disso não, tá? A gente só exalta esses números porque a diferença financeira é abissal, é um abismo financeiro que existe entre as duas instituições. Tá? Enquanto a folha do Fluminense gira na casa dos 13, 14 milhões de reais, a do Flamengo está na casa dos 30, 35 milhões de reais. Enquanto o Fluminense arrecada aí 400, 500 milhões de reais de receita por ano, o Flamengo arrecada até 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Então, pessoal, não precisa ser nenhum gênio para saber
que quanto mais dinheiro você tem, mais chances de montar grandes times você tem. Isso é meio óbvio, né? Mas às vezes precisa desenhar. Então a gente desenha. Eu tô encontrando uma fórmula aqui, eu vou até anotar isso aqui para não esquecer. Eu vou. Em breve, novidades aqui. Gol do Palmeiras aí, tá? Rafael Veiga de pênalti. Não tem nada a ver com o Campeonato Paulista nem com o Palmeiras. Então, assim, quando a gente fala isso, e a nossa diferença financeira pro Flamengo, se bobear, ela. Talvez hoje não, mas nos últimos 10 anos, ela sempre foi maior do que o Vasco para o Flamengo. O Vasco, por ter uma torcida maior do que a nossa, sempre teve uma receita maior do que a nossa. Eu não sei como é que tá hoje, com essa situação de falência do Vasco aí. Vasco SAF, né? Eu não sei como é que tá as receitas do Vasco, mas historicamente o Vasco sempre arrecadou mais que o Fluminense. E os caras só ganharam 2 jogos nos últimos 8 anos. Enquanto o Fluminense, com uma diferença financeira abissal, é o time que mais ganhou do Flamengo no Brasil desde 2018, 19 para cá. Então, assim, é importante a gente destacar essas coisas. E em breve eu vou poder desenhar aqui para vocês, porque às vezes precisa ser desenhado. Ele se achando porque ganha do Flamengo. Não, mano. É porque o esporte é feito de dinheiro. Futebol ganha. Não é ganha quem tem mais dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro e ganha, que foi o nosso caso em 2023 com a Libertadores. Mas é de conhecimento de todos que quanto mais você tem de dinheiro, se você for competente, tiver uma gestão profissional, você vai ter melhores jogadores e quanto mais melhores jogadores você tem, maior a possibilidade de você ganhar jogos, e quanto mais jogos você ganha, maior a sua possibilidade de conquistar títulos. Pessoal, o André trouxe um tema bastante discutido aí, né? E vamos deixar nossa opinião. Eu concordo com algumas coisas que ele falou aí, principalmente que quando tem um jogo Flamengo e Fluminense, tudo pode acontecer. Flamengo pode ganhar, Fluminense pode ganhar, pode sair empate e pode ser um jogo horrível, pode ser um jogo muito bonito. Isso aí é uma realidade, né? A gente não tem como discutir, né? Aí eu concordo com o André, né? Inclusive os números já mostram que realmente não é Felipe Luiz. Geralmente o histórico dos últimos 20 jogos, o Flamengo tá tendo dificuldade para enfrentar. É outra realidade, né? Mas eu não acho que é questão de apenas Felipe Luiz, né? Eu acho que não é só o Felipe Luiz, é o Flamengo no geral. Só que tem algumas coisas para a gente discutir, né? Felipe Luiz enfrentou quantas vezes esse time de Mano Menezes? 2 vezes. O primeiro jogo saiu de quanto? Se eu não me engano foi 2-0 pro Fluminense. Flamengo com muitos desfalques. Muitos não falam aqui, mas eu tô falando. Flamengo vinha de uma data FIFA, quer dizer, tava numa data FIFA. E os que não estavam na data FIFA, com seleção uruguaia, seleção brasileira, seleção... O gato, qual seleção? É a chilena, né? Então eram vários jogadores de seleções que estavam nas suas seleções. E os que não estavam na seleção estavam lesionados. O Flamengo jogou com um misto contra o Fluminense, que vinha desesperado do Campeonato Brasileiro para fugir da zona de rebaixamento. O Flamengo fez o primeiro tempo de igual para igual com o Fluminense, mesmo com esse monte de desfalque. Segundo tempo, 2 falhas de Ayrton Lucas, o Flamengo perdeu o jogo. Ponto. Sempre faz jogo duro com o Flamengo e o Fluminense. Isso aí não se discute, né? Agora, querer dizer que Felipe Luiz não acha uma fórmula de jogar contra os times de Mano Menezes, aí, pessoal, pra mim é demais. Primeiro que Mano Menezes pra mim é um ex-treinador. A realidade é essa. É um ex-treinador. Não vejo evolução nos trabalhos de Mano Menezes, né? Não vejo.
Não vejo, sou bem realista. Aí muito se diz, Mano Menezes tem que ter cuidado, não precisa ir a todo vapor, querer atacar, né? Como o Flamengo não vai. O Flamengo vai. O Flamengo não vai fugir do seu estilo de jogo. Felipe Luiz mesmo disse. Prefiro perder o jogo atacando. Agora tem treinadores aí que preferem perder o jogo se defendendo, né? Qual vai ser a tônica desse jogo? Flamengo atacando, Fluminense procurando uma bola para fazer um gol. Para mim vai ser essa filosofia de jogo, né? Posso estar errado, mas é o que vem se apresentando, né? Será que o Flamengo vai mudar seu estilo de jogo com medo de perder para um time de Mano Menezes? Não, pessoal, não vai. O Flamengo vai atacar, vai procurar ficar com a bola, vai procurar subir as linhas, vai procurar ser agressivo, apesar de um monte de desfalco, né? Ninguém fala dos desfalcos do Flamengo, mas eu tô falando, né? Fluminense poupou vários jogadores, né? Não jogou no último final de semana aí, jogadores pensando no Flamengo, tão descansados, né? Pois é, né? Mas Fla-Flu, né? Eu acho que Mano Menezes vai jogar por uma bola. Então, quase certeza, né? Que o Flamengo vai manter seu padrão. Pode perder? Pode, que é clássico. Mas vai perder atacando. Não vai perder recuando, né? Seu time esperando o Fluminense, né? Porque isso aí, primeiro que não é das características do Flamengo. E segundo, não é as características do treinador do Flamengo, né? O treinador do Flamengo, todo mundo sabe qual é o estilo de jogo dele. Agora, o de Mano Menezes, até hoje eu não sei. Não sei se o torcedor do Fluminense sabe qual é o estilo de jogo de Mano Menezes. Mas vamos aguardar. E logo mais a gente vai ter a resposta. E você, nação flamenguista, deixa sua opinião aqui. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.